Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria aqui ler para vocês parte de um texto que eu estou preparando, que situa mais ou menos esse caso da Escola Sem Partido no quadro de uma crise da linguagem que eu já venho analisando há décadas. Começou no tempo do imbecil coletivo, em 95, e sempre tem acrescentado alguma coisa. Nunca pude juntar esses escritos de uma maneira sistemática, mas o material está aí à disposição. Esse escrito aqui eu ainda não sei o que eu vou fazer com ele, se eu vou dividir em pedaços e transformar em artigos do Diário do Comércio, se vou mandar para outro lugar, mas também não interessa, eu escrevi isso em primeiríssimo lugar para vocês, né? E no fim eu vou fazer algumas observações sobre o próprio movimento Escola Sem Partido, vamos dizer, cuja substância, cujos ideais resumidos naquele cartaz eu aprovo 100%, mas ao qual eu tenho algumas críticas bastante sérias a fazer, sobretudo do ponto de vista estratégico. Isso é para não imaginarem que eu sou, vamos dizer, o maior entusiasta do Escola Sem Partido. Eu sou entusiasta daqueles pontos que estão resumidos no cartaz. Aquilo é 100% certo, são direitos já assegurados pela Constituição brasileira, e como não é possível contestá-los de maneira alguma, o que o pessoal tem feito é inventar outros, colocar no lugar deles e pegar os autênticos que estão no cartaz e atribuir a si próprios. Isso foi feito pelo Leandro Carnal, foi feito pelo tal do Ministério Público, da Procuradoria Geral do, não sei quê, dos Direitos Humanos, e foi feito pelo Renato Janine Ribeiro. Quer dizer, evidentemente é uma usurpação, um crime que está sendo cometido. E eu acho que a pior coisa que o movimento pode fazer agora seria se colocar na defensiva, defender-se contra essas pessoas. Essas pessoas têm que ser processadas criminalmente, porque estão fazendo, sobretudo a Procuradoria-Geral está cometendo um crime de denunciação caluniosa. Ela inventa outras coisas, coloca na boca do Escola Sem Partido e acusa disso, ao mesmo tempo onde eles se colocam como defensores dos mesmos ideais que estão exigidos no cartaz da Escola Sem Partido. Quer dizer, é evidentemente uma trama criminosa. Não é uma questão de divergência ideológica nem coisa nenhuma. Não estamos lidando com adversários ideológicos, e sim com bandidos. Aliás, já se esperava isso, porque o pessoal que está reagindo a isso são sindicatos, são ONGs, são órgãos oficiais, toda essa gente que está mamando as tetas do governo há 30, 40 anos e que evidentemente não quer perder a mamata. Então, são pessoas que estão usando de meios ilícitos, né, para defender interesses corporativos que também são ilegítimos, né? Muito bem, mas vamos situar a coisa aqui no quadro maior da crise da linguagem. O escrito chama-se A Linguagem da Alienação. Dizer com precisão o que veem e o que sentem é o desafio que há milênios os escritores e poetas buscam vencer. Fidelino de Figueiredo chamava-o, com acerto, a luta pela expressão. Veja a expressão, a luta pela expressão, né? Tão dura e complexa essa luta, que ninguém pôde jamais se gabar de possuir o domínio suficiente dos meios de empreendê-la. Mesmo o mais atento e meticuloso estilista sabe que, no fim, uma boa parcela do resultado ficará à mercê do acaso. A loucura da arte, como a denominava Henry James, numa confissão célebre que nenhum escritor hesitaria em subscrever. We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion, and our passion is our task. The rest is the madness of art. Quer dizer, o escritor faz tudo o que pode, né, consciente das suas limitações, e o resultado final ele entrega para a loucura da arte. Quer dizer, ele não sabe exatamente no que vai dar. Isso é um problema, vamos dizer, que mesmo os escritores mais exigentes, por exemplo, Flaubert, se você estudar a vida de Flaubert, era um sujeito que às vezes levava um dia inteiro para fazer uma frase de 2 linhas. Tal a exigência dele de precisão, né? E mesmo assim, ele nunca tinha certeza de que havia obtido o resultado que ele desejava. A escassez de meios verbais para dar conta da variedade alucinante da experiência humana é talvez o único ponto em que todos os pensadores do mundo sempre estiveram e estarão de acordo.
Nenhum jamais disse: temos todas as palavras de que precisamos. Pois, quando o número de palavras se multiplica, ultrapassando a capacidade de registro da memória humana, quem disse que isso ajuda em alguma coisa? O dicionarista é, com frequência, um colecionador de bugigangas inutilizáveis, necessárias e indispensáveis, mas rebeldes a qualquer utilização prática. O Antônio Wise conhece todas as palavras da língua portuguesa, dizia o Milor Fernandes. Ele só não sabe juntá-las. Leiam as novelas de João Guimarães Rosa e digam com toda a sinceridade: para que hão de servir algum dia todos aqueles neologismos, todas aquelas construções estrambóticas, senão para escrever as novelas de João Guimarães Rosa, que ninguém precisará escrever porque já foram escritas? Não sei o que é maior: o número de palavras novas que surgem todo ano para nomear seres, coisas e fatos antes desconhecidos ou impercebidos, ou das palavras que de tempos em tempos desaparecem da memória popular e culta, tornando cada vez mais difícil ler os textos antigos, sem a ajuda de um aparato erudito de notas e comentários, que não raro torna essa leitura ainda mais difícil. Todo escritor sério está consciente dessas dificuldades, mas, se as coisas são assim, se é evidente que a expressão adequada da experiência pessoal é um privilégio de poucos, uma habilidade rara que, quando aparece, justifica dar ao seu portador o qualificativo de gênio, então como ficam os outros, a massa, o povo? Numa comunidade tradicional estável, como um vilarejo medieval ou uma tribo de índios relativamente imune ao contato da civilização, esse problema não chega a existir, ao menos em doses dignas de chamar a atenção. Os elementos básicos da experiência humana ali são cíclicos, repetíveis e comuns a todos os membros da comunidade. Para expressá-los, as formas consagradas da poesia ancestral, repassadas geralmente pela tradição oral e não raro veneradas como instituições religiosas, são mais que suficientes. A cada geração, alguns indivíduos dotados assimilarão de cor essas formas e as repassarão às gerações seguintes, que nelas se reconhecerão como nelas se reconheciam os seus antepassados. Quer dizer, a durabilidade dessa poesia tradicional é uma coisa impressionante. Aquilo passa 50, 60 gerações, eles continuam repetindo aquilo de tempos em tempos. É notável que, se você estudar um pouco de história da China, você vê que na China não é tradição oral, é tradição escrita, mas vamos dizer, as formas da poesia tradicional se mantiveram intactas durante milênios. E tudo era uma questão de aprender e repetir. Tá certo? O efeito que isso teve na inteligência dos chineses é uma coisa impressionante. Quer dizer, você forçar a memória de cada geração para assimilar todas as formas criadas pela tradição, isso aí fortalece a inteligência de uma maneira incalculável. É por isso que os chineses tiram os primeiros lugares em tudo quanto é exame no mundo, até hoje. Mesmo depois que a Revolução debilitou essa transmissão da tradição, quando da Revolução Cultural, ainda assim um fundo que durou 5.000 anos não desaparece em 2 ou 3 gerações. Mas, à medida que as comunidades se integram em totalidades mais amplas, e os avanços da técnica e da economia, bem como as mudanças na organização do poder, vão tornando a vida mais complicada, a experiência humana se diversifica em 1001 variedades individuais que não vêm com as suas expressões verbais prontas. Estas têm de ser inventadas por escritores e poetas. Se eles não as inventam, ou se elas não se disseminam em tempo, os grupos e indivíduos vão se tornando incomunicáveis. Daí pode nascer um estado de conflito geral, ou então uma falsa harmonia, fundada numa rede de equívocos, que não é senão um conflito adiado ou camuflado. No livro do Rosenstock-Huessy, A Origem da Linguagem, ele descreve várias situações de crise social, marcadas justamente por este ponto, a impossibilidade de comunicação entre os vários grupos. Né? Quando assim, um não quer ouvir o outro, ou não entende o que o outro está dizendo, ou inventa o outro a sua imagem e semelhança. E invariavelmente, todas as situações que você vê uma crise social, política e tal, é disso que se trata. Quer dizer, a crise se forma na linguagem e se manifesta
pela linguagem. Porque, afinal de contas, a linguagem, se você pensar bem, é o único meio de ação que o ser humano tem. Não há mais nenhum outro. Quer dizer, o coeficiente de ação física é mínimo, comparado, vamos dizer, com a ação linguística, pelo qual nós transmitimos ordens, formulamos pedidos, prometemos, anunciamos coisas, prevemos, etc, etc. Tudo isso é linguagem, né? Eu me lembro que assim, o general de Gaulle, quando havia alguma situação que precisava da intervenção dele, ele disse: pode deixar que eu vou agir, isto é, eu vou falar. Então, ele tinha consciência de que a sua palavra era uma ação, naquilo ia influenciar toda a sociedade. E de fato a ação humana consiste eminentemente em falar. As várias funções possíveis da linguagem diversificam essas formas de ação. Eu voltarei a este assunto no fim dessa leitura. O que é certo é que nos grandes aglomerados urbanos dos nossos dias, o repertório inteiro dos modos de dizer consiste nos seguintes elementos. A linguagem da mídia, constituída eminentemente de chavões e frases feitas. B. A linguagem padronizada das ciências, das técnicas e das profissões, criadas para possibilitar a comunicação pragmática em áreas muito limitadas da experiência humana. C. A linguagem da propaganda comercial e política, destinada a induzir comportamentos e não a comunicar o que quer que seja. D. A linguagem da tradição literária, C. Conservada viva pela constante produção de novas obras, subentende-se à altura da qualidade da literatura da tradição. Este último item não se limita à literatura ex professo, mas inclui a indústria do espetáculo, com a ressalva de que esta, em geral, faz pouco para prolongar a tradição literária e muito para consagrar como língua geral os chavões da mídia e da propaganda. Dessas 4 linguagens, a única que se preocupa em encontrar meios de expressar a realidade concreta da experiência vivente é a da tradição literária. Foi por isso que Martin Amis denominou o ofício literário de luta contra o clichê. Isso quer dizer que todas as linguagens de circulação são linguagens de clichês, de chavões, de frases feitas, etc. Só a linguagem da literatura, subentendendo aí também cinema, teatro, etc, etc, é que tem algo a ver com a experiência concreta. Se a produção, você, mesmo o jornalismo, você acredita, por exemplo, que lendo notícias de jornal você está tendo acesso a fatos. Isso realmente não é assim, porque toda notícia de jornal é escrita de acordo com um esquema fixo. Ou seja, o jornal, a escrita do jornal é calculada para só apreender do fato concreto aquilo que combina, com as normas de redação, 2, com um técnico chamado perfil de produto. Então temos aqui o jornal, o Estadão, a Folha, etc. Ele tem um perfil de produto, ele tem que manter a sua identidade de produto. Portanto, o material que entra, que é transfigurado em palavras para entrar na edição, tem que se amoldar ao perfil do produto. Isso não quer dizer que ele não tem absolutamente nada a ver com a realidade, mas a referência dele à realidade é mais ou menos como a referência, até pior, até mais limitada, do que a referência à realidade que existe na linguagem das técnicas e profissões. É um recorte muito especializado que é determinado não pela natureza do que está acontecendo, pela natureza do fato, mas pelas finalidades da profissão em questão, que são sempre, evidentemente, limitadíssimas. Então, se você pensar bem, qual é a única linguagem que tem abertura para a experiência real, concreta dos seres humanos, que pode dizer aquilo que eles estão vendo, sentindo, observando, desejando, etc. É somente a linguagem literária, mais nenhuma. Se a produção literária de alta qualidade se debilita, ou como no caso brasileiro, desaparece quase por completo, o resultado imediato e inevitável é que só restam à disposição do público 3 linguagens compostas eminentemente de chavões, lugares comuns e frases feitas, cujo efeito psicológico, baseado na repetição e no automatismo, é inversamente proporcional ao coeficiente de experiência real e viva que transmitem. Ou seja, o círculo de experiência real contido ali é muito pequeno. Então, é como se você dissesse, olha, os jornais só publicam o que já foi publicado.
Você pensar que o jornal tem novidades, é só quem nunca trabalhou no jornal nem por meia hora. O jornal só publica os fatos que correspondam, quer dizer, ao seu perfil de produto e à estrutura de textos que ele está acostumado a publicar. Aquilo que sai dessa grade simplesmente não interessa, né? Eu vou lhes dar um exemplo, que talvez seja o mais escandaloso de todos. Quando começaram as grandes pesquisas de física atômica, física quântica, etc., no começo do século XX, essas coisas não foram notícia. A notícia apareceu quando estouraram a bomba atômica, né? Então, quem quer que acompanhasse as investigações científicas sabia: isso aqui vai ter um uso militar mais cedo ou mais tarde, é impossível que não tenha. E este uso militar será um negócio absolutamente devastador. Isso, 30 anos antes de fabricar a primeira bomba atômica, já dava para prever isso. Então, eu digo, a massa foi mantida na total ignorância e despreocupação com relação a isso. Em geral, isso acontece. Por exemplo, quando você vê guerras, crises, revoluções, etc., você vê que a maioria da população não percebe nada do que está acontecendo. Você vê na Rússia, assim, semanas depois de que Lenin e Trotsky já tinham tomado o poder e já estavam espalhando o terror por tudo quanto é lado, a vida em Moscou continuava perfeitamente igual. As pessoas iam no teatro, no ballet, comentavam, né, a performance do Chaliapin ou da bailarina não sei o que, estava tudo. Ninguém esperava que a sua vida pessoal fosse abalada por isso. Isto acontece. Na Alemanha é a mesma coisa. Eu tinha um aluno cujo pai, judeu, morou na Alemanha. Ele disse: se este cara, Adolf Hitler, for eleito chanceler, eu vou embora. E ele foi. Em 1933, Adolf Hitler ganhou a eleição, ele fez as malas e foi para o Brasil. Toda a família disse que ele era louco. Morreram todos. Ele foi o único que sobrou. O louco. Por quê? Porque ele estava. É o negócio dos livros dos estratagemas chineses. Todos os processos históricos, sociais, todos os processos temporais começam pequenos. Então, o sujeito que entende alguma coisa do processo, ele observa os germes para saber o que tem, pode ter futuro e o que não tem. Tem coisa, tem ideia, tem propostas que nascem mortas, não vão prosperar. Mas tem algumas que podem prosperar se tiverem os meios para isso. Então, você observa os processos quando eles são ainda pequenos e estão em germe. Agora, a maioria, sobretudo a mídia, só se interessa por isso, pelos fatos que já são, vamos dizer, o resultado, o fato consumado. E aí não adianta mais. Você vê o negócio do Foro de São Paulo, que você vê, quando o José Carlos Graça Wagner me avisou desse negócio, eu fiquei evidentemente assustado com aquilo. Falei: pô, mas esse é um negócio muito grande. E ele na época já tinha, isso aí foi em 93, não, 93, 94, aí ele já tinha dado uma entrevista aqui em Miami, no Diário das Américas, uma entrevista de página inteira falando do Foro de São Paulo. Eu acho que ele não diagnosticava a coisa perfeitamente, porque ele exagerava as conexões do Foro de São Paulo com o diálogo interamericano, que é o think tank do Partido Democrata. Essas ligações, elas existem, mas elas eram muito tênues e elas não determinaram o curso das coisas. O Foro de São Paulo logo adquiriu voo próprio, luz própria, ou escuridão própria, sei lá. E ele nessa época já tinha um quarto inteirinho repleto de documentos sobre o Foro de São Paulo. Era o único sujeito no Brasil que se interessava por isso. E ele me convidou para escrever um livro a respeito. Eu não pude colaborar com ele porque eu estava partindo para a Romênia. E quando eu voltei da Romênia, fui procurar o Graça Wagner. Ele antes tinha um escritório chiquíssimo, que era um quarteirão inteiro. Eu chego lá e está aquelas fitas amarelas da polícia, local de crime, etc, etc. Ele tinha perdido tudo. Depois, a entrevista dele no Diário das Américas desgraçou a vida dele. Durante o tempo, foi tanto processo em cima dele que ele só tinha um único cliente, que era ele mesmo. Então, evidentemente, ficou falido, né? E
acabou ficando muito doente e morreu. E eu peguei, através de um amigo com quem ele tinha deixado, uma parte ínfima da documentação dele. Mas essa parte ínfima já era umas 10 mil páginas. Né? E comecei a escrever sobre isso. Tão logo tive os meios de fazer. E vi, durante 16 anos, isto ser negado. Mas negado com aquela aparência de tranquilidade superior. Não, isso é alarmismo, isso é teoria da conspiração, isso aí não existe, é só um bando de velhinhos que está lá discutindo, são saudosistas do comunismo. Todo mundo falava nesse tom, meu Deus do céu. E eu aqui pensando, são todos loucos, esses caras são os parentes do velhinho judeu que fugiu da Alemanha, achando que ele é o doido, quando na verdade ele é o único que está sabendo o que está acontecendo. Eu já vi essa situação milhares de vezes, tanto na minha experiência quanto historicamente. Né? Então, você vê que, em geral, aquilo que aparece na mídia, tá, evidentemente não é de todo falso, tá certo? Mas é uma seleção feita com o objetivo de promover o produto e de criar um certo estado de espírito na população. Não tem nada a ver com informação, absolutamente nada. Então, sobretudo, passar uma impressão de normalidade, que é muito importante para a sobrevivência das instituições estatais e privadas. Elas precisam que tudo continue como está. Então, você passar uma impressão tranquilizante é uma das principais funções da mídia. Existem inúmeros expedientes linguísticos para você fingir tranquilidade, neutralidade superior, idoneidade, etc. Tudo isso se aprende no jornalismo. Tá certo? Você vai pegando, em parte você pega na faculdade, em parte você vai pegando na prática do dia a dia, e você aprende a imitar tudo isso. Eu digo, bom, mas se você pegar todos os instrumentos que o jornalismo criou, eles não servem para descrever a realidade jamais, porque eles só servem para dizer o que já foi dito, ou pelo menos fazer com que as coisas novas que acontecem pareçam com as velhas. Tá certo? E, sobretudo, o jornal tem de dar uma impressão de que ele domina o assunto. E também existem truques linguísticos para fazer isso. Quer dizer, um sujeito perfeitamente ignorante, que nunca estudou nada a respeito do assunto, ele pode conseguir escrever de maneira a dar a impressão de que ele assuma autoridade naquele negócio. Ora, as pessoas que aprendem a ler e escrever na mídia, todas pensam assim. São truquinhos linguísticos, às vezes bobos. Não é isso? Por exemplo, certas generalizações, certos lugares comuns que aparecem em tudo quanto é lugar, e que as pessoas repetem com uma tremenda segurança, porque elas estão dizendo aquilo que todos os colegas delas estão dizendo. Então, não requer o conhecimento do assunto. Não é isso? Então, generalizações históricas, até eu comentei, sobretudo, o uso de certas expressões, de certas figuras de linguagem, o uso repetitivo, dá uma impressão de realidade, quando na realidade é apenas, vamos dizer, um joguinho verbal muito bobo. Não é isso? Então, outro dia, por exemplo, você vendo pessoas da direita, conservadores, escrevendo contra escrevendo contra a situação, a opressão esquerdista, diz, não, nós estamos sob um regime de macartismo. Eu digo, você está falando mal dos comunistas, né? Mas você, ao usar a expressão que eles consagraram, você já está dando a eles a vitória ideológica. Você está dizendo, esses comunistas no Brasil são quase tão ruins quanto a direita americana. Essa é a sua mensagem. Isso está baseado em conhecimento histórico? Absolutamente não. Porque quando você estuda a história do macartismo, e tem saído livros majestosos sobre isso, você vê que ninguém ali foi preso ilegalmente. Aliás, ninguém foi preso. Quem foi por desacato à corte. Ficava 3 semanas na cadeia, era mandado embora. Isso no máximo, não pela substância da acusação. Né? Ao passo que o único perseguido realmente foi o próprio Joseph McCarthy. Joseph McCarthy era um cara do interior, não era nenhum gênio, nenhum inteligente. Ele entrou na briga achando que, não, vou lá, dou 2 tapas nos caras, acabo com eles. E nada, ele não mediu o tamanho. Ele mesmo dizia, o governo está cheio de
né, de agentes comunistas infiltrados, e ele dava assim, uma lista de 52. Ele nem falava que eram agentes infiltrados, ele dizia que era um risco de segurança 52. Hoje sabemos que eram mais de 3 mil. Vê onde o cara foi se meter, é? Então, e na verdade ele foi vítima da mais virulenta campanha de assassinato e reputação da história humana. Destruiu o cara completamente, psicologicamente, socialmente, profissionalmente, tudo. Então, as biografias do Joseph McCarthy pelo Arthur Herman Jr. e pelo M. Stanton Evans não deixam margem à dúvida. O Stanton Evans chama-se Blacklisted by History, na lista negra da história. E você vê o que era realmente a lista negra, né? Ali o caso começa que, em primeiro lugar, a maior parte dos interrogados jamais passou pelo comitê no Senado McCarthy, mas foram interrogados na Câmara de Deputados. Quer dizer, McCarthy não tem absolutamente nada a ver com isso. E segundo, que realmente ninguém foi preso, ninguém sofreu coisíssima nenhuma, né? No máximo, você perdia o emprego por exemplo, na indústria cinematográfica. O Walt Disney, por exemplo, demitiu meia dúzia de comunistas lá. Ele disse, bom, mas parece que você ter um emprego na indústria Disney é um direito humano fundamental. Todo mundo é obrigado a aceitar você, você não pode te demitir. Já vai procurar emprego num estúdio que seja favorável às suas ideias, o que não faltava também. Então, isso foi o máximo que aconteceu. E, no entanto, a choradeira em torno disso se prolonga no próprio cinema até hoje. Quer dizer, são campanhas de assassinato de reputação bilionárias. É uma coisa devastadora. Baseado no quê? No chavão, na repetição, e só isso, né? Então, todo mundo lê isso e assimila o que? Esta linguagem, meu Deus do céu, né? Portanto, as suas convicções pessoais, as suas crenças, elas são de esquerda, de direita, de centro, do raio que eu parto, não tem importância, meu filho, porque você é levado pela linguagem que você usa. Quer dizer, se você quer lutar contra uma coisa, mas a única linguagem que você tem é dessa mesma coisa, você já perdeu. Você pode obter, por exemplo, uma vitóriazinha, né, pontual, em troca de uma derrota cultural muito profunda que vai permanecer. Isso aconteceu, por exemplo, com essa turma do impeachment. Todo mundo entusiasmado. Vamos tirar a Dilma, Falou, tirar a Dilma não é nada, vocês têm que impugnar a eleição. Tirar a Dilma e o Temer. Tirar o governo inteiro. No mínimo é isso que você tem que fazer. Mas todo mundo diz, não, mas nós vamos fazer isso, é só o começo. Tem coisas que você não pode fazer por partes. É? Então você pode matar um urso por partes. Você pode montar um cavalo por partes. Não dá para fazer. É? Você pode guiar um carro por partes. É? Não dá. Primeiro você leva a roda, depois você leva, né, o radiador. Não dá para fazer isso. Ou você vai com o carro inteiro ou não vai. Então, o que aconteceu após o impeachment? Né? O esquema do poder, legitimado pela sua aparência antipetista, está agora empenhado em destruir todo o conservadorismo brasileiro. Bolsonaro, escola sem partido. Era inevitável que isso acontecesse graças à estratégia genial da dona Janaína Pascoal e outros. Janaína é uma pessoa muito boa, honesta. Eu nunca duvidei do patriotismo dela, do empenho, da coragem. Mas em matéria de estratégia política, essa mulher não entende nada. É uma amadora, coitadinha. Os raposa velha lá do tucanato fazem ela de trouxa, nem percebe. Né? Então, críticas similares eu tenho ao Escola Sem Partido, vou fazer no fim. Né? Mas vamos continuar aqui. Isso quer dizer que as opiniões e crenças serão tanto mais facilmente aceitas quanto menos tiverem a ver com a realidade vivida. Claro, e o que tem pouco a ver com a realidade vivida se expressa facilmente em fórmulas repetíveis. E o número de pessoas que repetem e o prestígio oficial delas confere uma credibilidade. Ou seja, tanto mais fácil de acreditar, quanto menos tem a ver com a realidade. Esta, por sua vez, a realidade, será banida para a zona obscura do inexpressável e do inconsciente, só adquirindo visibilidade sob a forma indireta de sintomas neuróticos ou psicóticos, que ao mesmo tempo a revelam e a camuflam. Revelam para quem é capaz de decifrar esses sintomas e ver o que tem por trás dele,
como faremos daqui a pouco com o Dr. Renato Janino Ribeiro. Mas, para todos os outros, camuflam a realidade. Né? Inversa e complementarmente, qualquer tentativa de descrevê-la com realismo será rejeitada aos gritos como sinal de loucura. Por quê? É só você que está dizendo isso, ninguém mais. Esse argumento é fundamental. Né? Presta atenção, raciocina um pouquinho. Quem quer que descubra algo, descobre algo que os outros não sabem. Né? Então, por definição, quem fala as coisas primeiro é um sozinho. Sempre foi assim. Você acha, por exemplo, sei lá, a física relativista do Albert Einstein, todo mundo descobriu primeiro e depois contou para o Einstein? Ou ele descobriu sozinho e depois contou para todo mundo? Né? E ainda levou um tempo para o pessoal aceitar. Toda descoberta é assim, tanto na ciência, quanto no jornalismo, quanto nas artes. É sempre o indivíduo que descobre as coisas, nunca a coletividade. Então, eu sempre dou um exemplo seguinte: você dá uma aula para 40 alunos. É possível que um entenda e os outros 39 não entendam nada? É possível. Agora, eu digo, é possível que a classe inteira entenda sem que nenhum indivíduo entenda? Não, isso é impossível. Então, a descoberta e comunicação é sempre individual. Portanto, o primeiro a descobrir uma coisa vai dizer uma coisa que os outros não sabem. E, no entanto, a ideia de que todas as verdades fundamentais são aquelas que todo mundo sabe, esta ideia é a base da existência de toda a mídia no mundo. Você vê, quando eu era mais jovem, não havia nenhum intelectual brasileiro, nenhum, que tivesse a mídia como sua fonte, a mídia popular como sua fonte essencial de informações. Nenhum. Todos liam revistas científicas, estudos especializados, etc, etc. E desprezavam a mídia popular. Todos. Hoje em dia, todos os intelectuais copiam a mídia. Você vê, nos anos 70, eu escrevi um estudo chamado Imprensa e Cultura. Foi publicado como um suplemento do Jornal da Semana, que era um semanário, nem sei se existe ainda. Fizeram um suplemento sobre jornalismo, tinha vários estudos, e um deles era esse meu, chamado Imprensa e Cultura. E ali eu dizia, até agora, até um tempo atrás, a mídia observava a alta cultura como se fosse um objeto de pesquisa. Então ela ia ver, por exemplo, os livros publicados, as teses defendidas, e refletia isso de algum modo. Mas aos poucos, a mídia estava se tornando ela o molde da alta cultura. Hoje isso é um fato consumado. Eu observei o comecinho desse processo. Isso aconteceu no Brasil especificamente por uma razão muito simples. No ambiente da ditadura militar, a mídia começou a levantar discussões que normalmente ocorreriam dentro das universidades. Essas discussões entre especialistas. Então a mídia se tornou o centro da cultura. As universidades foram evidentemente passadas para trás e em seguida passaram a copiar a mídia. Então, por exemplo, o pessoal brincava que o suplemento mais da Folha de São Paulo era o House Organ da Folha de São, da USP. Não era, era o contrário. Ele era o receituário mental da USP. A USP seguia o mais, não é que o mais seguia a USP. Então, por quê? Mídia é aquilo que está no meio, é para onde convergem todos os olhares ao mesmo tempo. Então ela intercomunica os vários setores, as pessoas, os grupos, etc, etc. Portanto, tem uma posição privilegiada. Cada um fala em nome do seu próprio grupo, seu próprio círculo de interesses, só a mídia unifica tudo isso. E ela unifica na base do mínimo comum. Isso é aquilo que todo mundo já acha que sabe. Então, usar a mídia como fonte fundamental de informações é, para um intelectual, para um homem de estudo, um pecado mortal. A mídia só serve para você saber uma coisa, saber o que a mídia pensa. O resto você tem que buscar em outras fontes, sobretudo as fontes primárias. Então, eu tive esta infeliz experiência de mostrar as fontes primárias do Foro de São Paulo durante décadas
a pessoas que desprezavam as fontes primárias e iam ler a opinião da mídia. É uma coisa assim, para um homem de estudo, isso é absolutamente assombroso. Quer dizer, isso é um bando de macacos, de saguis. Não são gente, não tem nível humano de inteligência. Né? São saguis amestrados, ou pior, pulgas amestradas. E essas pessoas é que, graças à própria mídia, adquiriram o prestígio, o lugar, a função pública de intelectuais. Né? Isso aconteceu no prazo da minha vida, eu vi isso acontecendo. E piorando a cada geração. Né? Se eu, por exemplo, comparar o que eram os intelectuais comunistas que eu critiquei no livro Imbecil Coletivo, comparar com o que temos hoje. Leandro Espiritual, Clóvis de Burros. Né? É assim, é uma queda vertiginosa, gente. Você não consegue imaginar. Naquela época, o sujeito tinha que mostrar algum domínio do assunto. Né? Se, por exemplo, sei lá, o Leandro Conde escreveu um livro sobre Karl Marx, bom, ele leu Karl Marx, ele estudou aquele negócio. Ele não tinha capacidade para transcender aquilo, mas pelo menos o material, a informação básica ele tinha. Hoje as pessoas não precisam da informação básica mais, elas se baseiam na mídia. Né? Ora, o efeito disso nas consciências individuais é um negócio absolutamente devastador. Isso quer dizer que o indivíduo hoje ele pode olhar uma situação e enxergá-la de maneira 100% invertida. E achar que é normal, porque os colegas deles estão fazendo a mesma coisa. Quer dizer, aí você criou já um estado psicótico, meu Deus do céu. É? E isso está acontecendo. Eu vou seguir aqui para vocês verem. É a linguagem da alienação, do divórcio completo entre pensamento e experiência. Isso não tem nada a ver com paralaxe cognitiva, presta atenção. Paralaxe cognitiva é algo que só acontece aos grandes espíritos. É? Isso aqui é loucura mesmo, não tem nada a ver com paralaxe cognitiva. O doutor Leandro Espiritual definitivamente não é o Kant e não é o Descartes. Né? Um exemplo recente ilustrará isso com máxima clareza. O ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, que embora notoriamente deficiente de inteligência, nunca deu mostras de desequilíbrio mental, afirmou recentemente em entrevista à Folha São Paulo, aspas, o programa Escola Sem Partido não é sério. Ele é uma forma de chutar para escanteio as questões educacionais realmente importantes, subordinando-as a questões de ideologia ou doutrinação. Ora, quem quer que tenha lido as propostas e manifestos do Escola Sem Partido, pouco importando o julgamento que dele se faça, sabe que esse movimento surgiu exatamente protestando, tarde demais talvez, contra 40 anos de prioridade dada às questões de ideologia ou doutrinação, entre aspas, em detrimento da educação substantiva. A declaração do ex-ministro inverte claramente a ordem dos fatos, atribuindo ao protesto tardio contra um estado de coisas os traços que definem o próprio estado de coisas. É exatamente como chamar de assalto uma denúncia de assalto ou de estupro uma queixa de estupro. Gente, isso aqui é absolutamente psicótico. Isso não é uma divergência de ideias, não é uma divergência ideológica, não é divergência intelectual. Isso é uma inversão psicótica da realidade. E, no entanto, o sujeito que faz isso é tido como pessoa normal e até como autoridade em matéria de educação, quando é um cara que não se educou sequer a si mesmo. Eu já disse, o sujeito que não serve nem para ministro da Dilma, não serve para nada. Eu vou até, tem que virar novo troféu. É o troféu Renato Janine Ribeiro de inutilidade. Se você não serve realmente para nada, você ganha o troféu Renato Janine Ribeiro. Então, não é uma declaração respeitável da qual se possa divergir intelectualmente. É um sintoma psicótico ou uma farsa proposital. O que não quer dizer que o sujeito que faça uma farsa proposital esteja normal. Porque por que ele está fazendo uma farsa proposital? E onde que ele pretende chegar com isso? Por que ele está mentindo? Na mais branda das hipóteses, assinala aquele estado de fingimento histérico que se torna endêmico numa sociedade governada por psicopatas, que é o diagnóstico do Dr. Andrew Lobachevsky. Você tem uma pequena elite de psicopatas que mentem descaradamente,
É aquele sujeito que diz para você, afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos, e você acredita nele, porque ele é autoridade. E, na medida que esse grupo de psicopatas impõe às pessoas as mentiras mais flagrantes, que desmentem claramente o que as pessoas estão vendo, o sujeito fica com medo de dizer o que está vendo e começa a dizer o que ouviu. E começa a raciocinar assim e se torna com isso histérico. O histérico é o sujeito que não acredita no que ele vê, mas no que ele ouve dizer, sobretudo quando sai da boca dele mesmo. O histérico vive num processo de auto-hipnose contínua. Né? Então, na mais branda das hipóteses, assinala aquele estado de fingimento histérico que se torna endêmico numa sociedade governada por psicopatas. Que o Brasil foi governado por psicopatas durante 12 anos, acho que não resta mais nenhuma dúvida, né? Você só vê mensalão, petrolão, etc, etc. Claro que são psicopatas. Na pior, denuncia o próprio ex-ministro como uma mentalidade psicopática, um coautor cínico e não vítima sonsa do império da mentira. Podemos tirar essa dúvida. Ele é uma vítima sonsa, ele é um histérico, ou ele é um psicopata, uma mentalidade criminosa. Podemos tirar essa dúvida. Mais adiante na sua entrevista, o ex-ministro proclama, aspas, o professor precisa ensinar Karl Marx, mas também Adam Smith e Emile Durkheim. Desde logo, está claro que com isso ele pretende posar como um exemplo sublime de isenção pedagógica, que não oculta aos alunos nenhum dos lados de uma questão, mesmo os que são mais hostis às preferências do professor. Mas por que ele assume essa atitude como se fosse um argumento contra o Escola Sem Partido, se precisamente ela, e somente ela, é o que esse mesmo movimento exige dos professores? Os textos do Escola Sem Partido são claríssimos quanto a isso. Se você quer tocar em questões políticas, você, por favor, apresente com isenção os vários lados da questão. É isso que a Escola Sem Partido está dizendo. Então, chega, o Leandro Carnal fez isso, e agora o Renato Fernandes Ribeiro. Não, nós não precisamos de escola sem partido, nós precisamos de professores isentos que apresentem os vários lados da questão. O que é isso aí? É roubo, é usurpação. Quer dizer, você rouba a ideia do cara, inventa uma outra comprometedora, coloca na boca dele e o acusa. Isso é crime. Né? Isso é difamação, obviamente difamação. Quando não, e se assume a forma de um documento oficial subscrito por promotores, se torna denunciação caluniosa. 8 anos de cana. É para onde esses caras têm que ir. Então, de fato, as exigências do Escola Sem Partido são tão modestas, tão razoáveis, tão firmemente escoradas no próprio texto da Constituição brasileira, que o crítico só encontra um modo de combatê-las. Trocá-las por outras totalmente inventadas, de aparência absurda e ofensiva, e, atribuindo as falsas ao movimento, atrair sobre si mesmo o mérito das genuínas, roubando despudoradamente do seu criador. Isto tem sido a técnica padronizada de tudo o que eu li até agora contra o Escola Sem Partido. Nem um único cita os textos do Escola Sem Partido de maneira fiel. Todos modificam, todos atribuem ao movimento outras ideias, que não tem. Bom, tá que a coisa termina aí? Se fosse só isto, então você poderia dizer, não, esse cara é um histérico, ele simplesmente ouviu falar, ele está repetindo o mesmo esquema que todo mundo está usando. Só que aí você vai ver, aí o fingimento ele tem uma segunda camada de significado. Segunda, mais sutil e mais incalculavelmente perversa. Ele quis dar um exemplo de como é a isenção. Se você apresentou Karl Marx, você também tem que apresentar do outro lado Adam Smith e Emile Durkheim. Por que ele escolheu precisamente Adam Smith e Emile Durkheim? Por que estes, para eles, são um exemplo característico do antimarxismo, da alternativa ao marxismo? Então, em primeiro lugar, Adam Smith não pode ser uma alternativa ao marxismo porque ele é anterior ao marxismo. E a contribuição dele à economia foi amplamente absorvida pelo próprio Karl Marx. Karl Marx jamais deixou de reconhecer os méritos
relativos, né, da economia proposta pelo Adam Smith. Quanto ao Emile Durkheim, ele tem vários pontos de divergência com o marxismo. Um deles, eu não vou citar todos, não precisa. Um deles é com relação à religião, que Karl Marx dizia que a religião é um instrumento de alienação, o ópio do povo. E o Durkheim, que era um materialista, tanto quanto Karl Marx, não acreditava em religião nenhuma, as religiões são falsas, mas elas servem como instrumentos de unificação da sociedade. Então serve para dar um senso de unidade a uma comunidade e, portanto, tem, no fim das contas, uma influência benéfica. De em que medida isso se opõe ao marxismo? Teoricamente, sim. Porém, na década de 20 do século passado, os comunistas já haviam absorvido esta noção, da qual saiu o que? A teologia da libertação. Ou seja, não vamos combater a religião, vamos usá-la como instrumento para unificar o nosso movimento. Aprenderam com Emile Durkheim. Então, é a pergunta, que mal faz Emile Durkheim ao marxismo? Nenhum. Mais ainda, ele está ligado, vamos dizer, a uma corrente positivista, como também Max Weber estava, que vai, evidentemente, buscar sempre uma explicação materialista para tudo. Então você vê ali, Adam Smith e Emile Durkheim aparecem como emblemas, vamos dizer, do pensamento burguês, que teoricamente se opõe ao marxismo. Mas o pensamento burguês se opõe ao marxismo? Não. O marxismo se oferece como continuação lógica do pensamento burguês. A Revolução Socialista tem de começar pela Revolução Burguesa. Então, isto quer dizer que ao marxismo, ao militante marxista, convém, na máxima medida possível, reduzir o conflito a isto. É nós e os burgueses. Os burgueses fizeram a revolução, mas a deixaram incompleta, nós vamos completar. Então o pensamento burguês já está todinho absorvido dentro da estratégia marxista, meu Deus do céu. Então, Karl Marx versus Adam Smith e Emile Durkheim é o quê? É isenção? É neutralidade? Não, é propaganda marxista. É isto, a imagem de neutralidade que ele propõe. Quer dizer, ele está fingindo neutralidade no instante mesmo em que ele está impondo a visão consagrada do marxismo como a única possível. Então, eu digo, opa, fingimento histérico não faz isso. Já tem uma premeditação. Então, eu não hesito em dizer, isso é mentalidade psicopática. É mendacidade criminosa. Então, só que aí nós temos um pequeno problema. É? Não ouvi nada. Caiu uma mosca na minha água? Morreu. É o Renato Janine Ribeiro. Não, tem um copo aqui, tem um copo de plástico. Então, aí tem, vamos dizer, um outro aspecto da questão. Este tipo de intervenção, que se disseminou pela mídia brasileira de uma maneira avassaladora nas últimas semanas, explora uma fragilidade estrutural do movimento Escola Sem Partido. Essa fragilidade se observa, sobretudo, nos seguintes pontos. Em primeiro lugar, no nome que se dá ao fenômeno, chamando de doutrinação. Esse nome é 100% errado. O problema não é doutrinação, efetivamente. Vocês leiam o livro do Pascal Bernardin e vocês verão que 100% das técnicas pedagógicas utilizadas por essa gente não tem nada a ver com doutrinação, é manipulação de comportamento sem doutrinação. É impossível você doutrinar uma pessoa, isso é ensinar para ela uma doutrina, uma ideologia qualquer, sem automaticamente colocar essa ideologia em discussão. Não dá para fazer. Por quê? A estrutura da mente humana é assim.
o significado de uma ideia depende em 90% da ideia a qual ela se opõe. Então, por exemplo, aí nós temos o pensamento marxista versus pensamento burguês. Então você precisa do pensamento burguês para definir o marxismo pelas suas afinidades e diferenças. Né? Portanto, se você for fazer a propaganda, a pregação positiva de uma doutrina, você automaticamente atrai a discussão. E ali o Pascal Bernardin demonstra que todas as técnicas são feitas para burlar a possibilidade da discussão, para induzir mudanças de comportamento linguístico e de comportamento até físico, sem passar pela discussão, pela consciência crítica. Então isso quer dizer que 99% do processo usado não tem nada a ver com propaganda de doutrinas ou ideias. Tem que ver com dois fenômenos: manipulação de comportamento e censura. Esses comunistas têm dominado a educação brasileira não através da doutrinação, mas da censura, da exclusão total do que quer que não convenha à ideia que eles pretendem impor. E dessa censura, o meio principal e dominante é a moldagem do debate. Ou seja, nós moldamos o debate colocando nele só o que nos interessa, de modo que a nossa posição apareça sempre como a única viável e a única que faz sentido. O exemplo mais característico disso, que o senhor Renato Janine Ribeiro não pode ignorar, o que prova que ele é um mentiroso, farsante, é o famoso dicionário crítico do pensamento da direita. 120 autores, professores universitários, portanto uma amostragem altissimamente significativa. Tanto mais significativa porque o livro foi financiado pelo governo, pela Petrobras, pelos mesmos que financiam toda essa brincadeira de petrolão e mensalão, quer dizer, essa mesma mamata estatal, por trás, estatal e privada por trás de tudo isso. Aqui, que nós vamos desenhar a direita. Prova de que nós temos interesse no pensamento da direita. Não é isso? E quando você vai ver, esse livro que tem 400 e não sei quantos verbetes, 480 e poucos verbetes, não tem a menor menção a qualquer pensador conservador ou liberal importante. Nada. Zero. Eu publiquei um artigo no ano 2000. Veja, no ano de 2000, isso já era a situação hegemônica imperando na universidade. Que se eu não tivesse escrito este artigo, que saiu no caderno Prosa e Verso do Globo, em setembro de 2000, este livro teria sido adotado como texto padrão em todas as universidades brasileiras, porque foi feito para isto. Falhou. Eu estourei o balão. Eu desmoralizei o livro. Se não fosse isso, os objetivos dos 120 autores e do distinto editor e do governo teriam sido atingidos. Vamos criar aqui o texto padrão para ensinar o pensamento da direita no Brasil inteiro. Vocês vejam os autores que foram omitidos: Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Murray Rothbard, Russell Kirk, Malcolm Muggeridge, David Horowitz, Thomas Sowell, Irving Babbitt, Roger Scruton, Alain Perfit, Bertrand de Jouvenel, Eric Voegelin, René Guénon, Fritjof Schwann, Tage Lindblom, que é ministro da Suécia, Eugen Rosenstock Hussey, Franz Rosenzweig, Irving Kristol, isso. Eu digo, mas cadê os pensadores da direita? Não tem nada, nada, zero. Agora, dos 480 verbetes, 67 eram sobre o quê? Nazismo. Então, pensamento da direita é o quê? É nazismo. Isso foi feito através da doutrinação? Não. Foi feito através de censura e exclusão, que é infinitamente pior, porque retira a possibilidade do confronto, tá certo? De dentro do panorama existente. É assim que se faz. Isso tem nada a ver com doutrinação. Então, dizer, o Miguel Najib, que criou o movimento, é um grande amigo meu, é um homem honestíssimo, cidadão exemplar,
um advogado preparadíssimo, certo? Foi procurador da República, mas, eu digo, de estratégia de combate cultural ele não entende nada. Ele é como a Janaína Pascoal. Então ele agiu baseado na impressão pessoal que ele teve no dia que a filha dele chegou e disse: a professora comparou São Francisco de Assis com Che Guevara. Então é a propaganda, a doutrinação. Ora, vocês vão dizer que esse movimento surgiu antes de que houvesse qualquer estudo científico sobre o fenômeno do controle hegemônico da esquerda nas universidades. É? Ou seja, você começa a protestar contra o fenômeno antes de você tê-lo descrito cientificamente. Então é o tal negócio. Advogado, já. Vamos fazer uma lei. Diz, não é assim que se faz combate cultural. Combate cultural se faz na cultura. Então, em primeiro lugar, a abundância do material que já era incalculável no ano 2000, que já vinha sendo estudado pelo Nelson Lema da Silva desde os anos 70, tinha que ter proliferado em livros e teses universitárias muito antes de se lançar qualquer documento, qualquer movimento. Você tem que alcançar uma vitória na esfera cultural para daí você alcançar a vitória na esfera política. A luta política sem a base cultural se dá no vazio. Ora, se você tivesse uma bibliografia montada com as provas cabais disto, você já teria semeado a insegurança dentro das próprias hostes do inimigo. E eles não têm essa cara de pau que estão tendo agora para falar com toda a certeza do mundo as maiores barbaridades. Veja, se em vez de escrever o imbecil coletivo, eu tivesse feito um projeto de lei, eu não teria conseguido nada. Absolutamente nada. Porque o combate cultural se dá na esfera da cultura e não das leis. As leis, foi uma coisa virar lei, leva muito tempo. As ideias surgem em pequenos círculos de intelectuais que discutem entre si, que depois começam a disseminar isso entre seus estudantes na universidade, longe da atenção das autoridades, do governo, da igreja, etc, etc. E lentamente, dali se alastra para a mídia popular. Da mídia popular se alastra para a educação básica. Isso leva 40 anos. E um dia aquela porcaria vira lei. Ou seja, a lei é a cereja do bolo, ela não é o bolo, meu Deus do céu. Se querer colocar a cereja sem bolo, não funciona. Você fica numa posição vulnerável. Não tem copo na garrafa mesmo. Então, o que teria sido preciso fazer? Começar pelo estudo científico, pela descrição do fenômeno. Descrição com ampla documentação, de modo que ninguém pudesse negar o óbvio. Você veja, o simples fenômeno deste dicionário prova que no ano de 2000 essa elite esquerdista dominava 100% o ambiente universitário brasileiro, excluindo tudo o que pudesse abalar a sua autoconfiança. Mas tudo, é tudo mesmo. E a exclusão funciona muito mais do que qualquer doutrinação. É aquele negócio que dizia o Ariano Suassuna. Diz que o macaco gosta de banana, mas não é isso, aqui só dão banana pro macaco. Ele come banana, não tem mais nada para comer, ele, no fim ele acaba gostando de banana, meu Deus do céu. Você não precisa dar muita banana. Não é que dão toneladas de banana. Não, é só não dar outra coisa. Então, o fenômeno principal jamais foi doutrinação, foi censura e exclusão. Então, e a manipulação comportamental, sobretudo comportamento verbal, a indução das pessoas a usar sempre os mesmos termos no mesmo sentido, de tal modo que a vitória já está assegurada de antemão.
Por exemplo, quando você usa termos como Inquisição ou macartismo para descrever a opressão que você está sofrendo na mão de comunistas, você já deu a vitória a eles, antecipadamente. Você pode obter uma vantagenzinha aqui ou ali, uma vantagem política ou jurídica temporária, mas na esfera profunda do combate cultural você já perdeu, e mais dia menos dia eles se levantam e vão esmagar você. Eu estou tentando ensinar isso há quase 30 anos, gente. A pessoa não quer, simplesmente não quer. É? Não querem ter, vamos dizer, a consciência séria do problema. Há uma, veja, é um negócio. O brasileiro, a primeira coisa que ele faz é o contra ou a favor. Ele nunca perguntou o quê. Contra ou a favor, mas do quê? Então eu me lembro sempre da pergunta clássica do Marechal Foch, da Primeira Guerra. Do que se trata? É? Não é se você é contra ou a favor, mas do que se trata? Primeiro, do que se trata? Você veja que no mundo da informação e contra-informação, serviço de inteligência, você tem pelo menos, tem vários tipos de documentos que você pode fazer, mas tem pelo menos dois. Você tem primeiro o informe de inteligência, que é para uso interno. E isto é um discurso científico. Tem que ser estritamente realista, documentado, provado. Por quê? Você está fornecendo material para que os líderes decidam. Eles vão ter que decidir com base na realidade. E existem os escritos de desinformação, que é para dar uma impressão a terceiros. Em tudo que eu leio no Brasil, eu vejo a total incapacidade de distinguir esses dois tipos de escritos. Que você consegue perceber a diferença pela própria linguagem, pelo próprio estilo. Eu citei para vocês outro dia a série de artigos que Napoleão escreveu, elogiando um general do exército austríaco, justamente porque era o mais incompetente. Ou seja, era o adversário ideal que Napoleão queria encontrar no campo de batalha. Me dê esse cara que eu asseguro a minha vitória. E o governo austríaco comprou a ideia, né? E manteve o cara no posto. Se você estudar assim, a Primeira Guerra e a Revolução Russa, você vai ter ali uma série de exemplos dessas coisas. É um negócio absolutamente fantástico. Porque ali você tinha vários interesses convergentes. O primeiro interesse fundamental em jogo era o do governo alemão, que estava lutando em duas frentes. Frente oriental, a Rússia, e frente ocidental, contra a Inglaterra e a França. E que estava louco para parar a guerra com a Rússia para poder desviar 600 mil soldados para o fronte ocidental. Então faria tudo para obter a paz com a Rússia. Então, por isso mesmo, financiaram e ajudaram Lenin e Trotsky a fazer a revolução, porque eles tinham prometido a paz com a Rússia, a paz com a Alemanha. A troca ida e vinda de documentos, né, que ora mostravam Lenin e Trotsky como agentes alemães, ora mostravam tudo como uma intriga montada pela Inglaterra, e ora mostravam o ponto de vista da própria propaganda bolchevique. Vamos dizer, esse é um exercício formidável. Se eu pudesse, eu daria um curso inteiro só sobre isso, para você aprender a ver qual é a diferença entre a descrição objetiva da realidade e um documento forjado para induzir certas impressões e, portanto, comportamentos. Você vê aqui, no caso aí dessa entrevista do Renato Giannini, o que ele está fazendo é 100% induzir impressões e comportamentos. Não tem nada a ver com a descrição da realidade. Ele simplesmente não pode descrever a realidade, porque a realidade é o seguinte: você não tem nada a dizer contra a escola sem partido, você não sabe nada contra esse movimento, exceto o que você gostaria que as pessoas pensassem contra. Então, por isso mesmo, é obrigado a recorrer a esse tipo de
truque sujo. Isso jamais teria acontecido se o pessoal da Escola Sem Partido, em vez de partir para um movimento com um projeto de lei, houvesse, de primeiro vamos fazer uma barreira de livros e estudos científicos. Primeiro isto. Esses estudos serão lidos no próprio ambiente esquerdista. E vai tirar a segurança deles. Por quê? Nem todo mundo no meio esquerdista é vigarista. Né? Tem alguns que dizem, pô, nós estamos fazendo isso mesmo, nós estamos enganando todo mundo. Não tem gente que hoje aparece aí, João Santana e tal, denunciando as falcatruas do PT? Ué, teriam denunciado a falcatrua cultural do mesmo jeito. Então, a primeira coisa, você precisa vencer na esfera cognitiva. É muito simples. Aquilo que você não consegue nem pensar, você não consegue fazer. Aquilo que você não sabe, você não faz. Então, quer dizer, esta é a lição por hoje. Então, eu digo, o Escola Sem Partido está montado na razão, naquelas exigências, só que não está sabendo usar a estratégia certa para impô-las. Porque acreditou no quê? Raciocinou janainicamente. Projeto de lei. Sim, pode fazer um projeto de lei, mas no fim, depois de vencida a guerra na esfera cultural. Será que é tão difícil entender isso? Então, mas as pessoas ficam com o faniquito de agir. Não, preciso fazer alguma coisa agora. Eu digo assim, o sujeito se sequestrou, encheu você de porrada e você está amarrado num poste. E você diz, precisa agir agora. Você não vai agir agora. Mas o que você vai fazer é gritar, espelhar e apanhar mais um pouco. Então, a característica principal dos grandes estrategistas na história é a sua capacidade de esperar e saber o que não dá para fazer agora. Então, aquele negócio do grito que eu nunca esqueço, é urgente ter paciência. Então, o PT está no poder, está roubando, está fazendo... Ou fazemos um esquema demorado para derrubar tudo isso de uma vez, ou não fazemos nada. Sentamos e esperamos, quietos, pensando e observando e fazendo planos. Quer dizer, por que o faniquito de agir? Veja, se uma situação te abala ao ponto de que você quer agir imediatamente, você já perdeu. Se você não consegue manter a calma e a soberania perante essas situações, você não, peraí, eu vou examinar, vou medir com régua e compasso, depois eu faço um plano. Ainda vou pegar esses caras, mas preciso de tempo. Se você não é capaz disso, você já perdeu a guerra, porque você está abalado emocionalmente. Então, é o que ensinava o meu mestre de artes marciais. Antes de aprender a bater, é preciso aprender a apanhar. Apanhar e aguentar. Apanhar e aguentar. Apanhar. Quando parar de doer, aí você está começando a ficar pronto para fazer um plano e se vingar do seu adversário. É muito simples. Agora, enquanto está doendo, então não faça nada. Acho que foi longe demais essa aula. Que horas são? São 9h13. 10h13. Dá para fazer a segunda parte com pergunta? Dá? Então, intervalo, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá. Bom, como sempre, tem muitas perguntas interessantes. Bom, aqui tem uma pergunta que não tem nada a ver com a aula, mas alguém me pergunta o que eu achei do livro da Marcia Tiburi. Não é do livro da Marcia Tiburi. Tem saído uma multidão de livros sobre fascismo no Brasil, escritos por pessoas que nada sabem do fascismo. Usam o fascismo como figura de linguagem e como insulto e como rótulo infamante apenas, sem nenhuma referência ao fenômeno histórico tido como tal. É claro que é possível estudar o fascismo, tal como ele houve historicamente, e com base numa descrição objetiva e em linhas de transmissão historicamente registradas, você saber a que tipo de fenômenos
ele corresponde no mundo atual. Que existe um fascismo no mundo, fala, bom, algum remanescente de fascismo no mundo, e que ele tem se tornado até importante, né? O simples caso do Putin basta para ilustrar isso aí de uma maneira mais do que evidente. Então, eu sempre recomendo, eu acho que os melhores livros sobre o fascismo são os do A. James Gregor, que inclusive escreveu recentemente um livro sobre o fascismo atual. Então, para quem estudou esses livros, né, essa produção brasileira do fascismologia no Brasil é uma das coisas mais ridículas e infames do mundo. Assim, é subginasiano, eu não estou brincando. Essa dona Márcia Tibur, ela não consegue escrever 5 linhas sem desmentir na quinta o que disse na primeira. Não consegue. E não percebe. Não estou apontando contradições lógicas. Contradições lógicas é fácil você apontar. Mas quando na estrutura mesma da frase a pessoa já está se desmentindo, então, bom, então evidentemente não é que ela cometeu uma contradição lógica, ela não tem continuidade de consciência suficiente para ler o que ela mesma escreve. São todos assim, se você quer saber. Então, ainda vou escrever algo a respeito disso. Eu já pensei em produzir um livro, uma antologia de estudos só sobre esses caras que falam de fascismo, né? E que terá por título, vocês me desculpem, Fascismo é o cu da sua mãe. Né? Espero que o editor aceite esse título, porque é o mínimo que eu posso dizer dessas pessoas. Né? Claro que Renato Ranieri está incluído aí. Né? Tamires Barbosa. Desculpe minha falta de conexão entre a pergunta e esta aula, mas lembro que na aula passada o senhor mencionou o suplemento literário do Estadão e 2 críticos, o Álvaro Lins e o Wilson Martins, mas não mencionou o Antônio Cândido. O que o senhor acha dele? Eu acho o Antônio Cândido um dos piores críticos literários que já existiram no mundo. Porque o que ele fez com o livro do Graciliano Ramos, São Bernardo, é assim, é imperdoável. O senhor não pode confundir o personagem com o autor. Assim, e ele faz isso. Né? Então, depois dessa, eu falei, Antônio Cândido para mim acabou, não leio mais nada, não quero mais saber. Né? Está no livro Cavalaria Ligeira. Também a análise que ele faz do livro do Zé Geraldo Vieira, o 40ª Porta, é assim, é marxismo de escola primária. Interpretação em termos de luta de classe, coisa boboca inteiramente. Né? E eu acho que o Antônio Cândido é desses caras que fez fama por falar manso, né? Escrever de maneira assim polida. O pessoal da USP adora essas coisas. Quer dizer, é tudo na base da aparência, da superficialidade, da leviandade, do mundanismo. Uma coisa absolutamente nojenta. Né? Quer dizer, um país que você tem exemplos de pessoas que levaram a vida intelectual mortalmente a sério. Estuda ali a vida do Lima Barreto. Um sujeito pobre, ferrado, preto, jogado no fundo da sociedade. Vira a imensa seriedade daquele sujeito. E justamente por ser sério, era jogado para escanteio por todas as pessoas que dominavam o quê? A vida literária da época. Quer dizer, os círculos, as panelinhas. É assim. Né? Então, o Lima Barreto, ele se opôs a tudo isso, mas não era uma pessoa assim muito forte de caráter, ele acabou se destruindo. Muitas pessoas, quando são expostas a ataques e a boicotes, etc., ficam deprimidas e acabam virando suas próprias inimigas. Aconteceu com o Joseph McCarthy, eu falei isso. Aconteceu com o Lima Barreto e com muitos outros no Brasil, com o Paulo Francis. Né? Para você entrar nessa coisa, você tem que ser um cara de pau como eu. Né? Eu não quero que esses caras me aprovem, eu não quero a amizade deles, eu quero a distância desses caras. Né? Eu não tenho nada a pedir para eles, nada. Né? Se o senhor quiser ficar meu amigo, eu digo, o que eu fiz contra você quer ser meu amigo? Né? Eu quero que você seja meu inimigo, quero que você me odeie. Daí tá certo. Né? Bom, amigo, eu só quero amigo bom. Essas pessoas não precisam para nada. Então, os amigos de juventude que eu tinha na esquerda, eu joguei todos no lixo. Todos. O Falcão, o Zé Dirceu, todos eles. Né? Não quero nada a ver com eles. Né?
E não penso que esses caras não deixaram de me paparicar e se cercar e vir com aquela chantagem emocional, né? Agora, se você sofre de carência afetiva, meu filho, você está lascado. Porque as pessoas sempre vão vender a sua amizade a alto preço. Vão cobrar a sua mãe, sua mulher, sua filha, né? Etc. Você tem que colher, faz a lista das pessoas que você quer que sejam seu amigo, né? O resto eu não quero. Faz assim, 10 amigos, 10 pessoas que gostam de você, já é muito, né? Eu tenho muito mais do que isso, muito mais do que eu mereço. Para que eu vou querer a amizade desses caras? Do Renato Janino Ribeiro, né? Ou do Leandro Espiritual. Para que serve? Do Clóvis de Burros, para que serve? Né? Eu não tenho nada a reivindicar. Eu estou com 70 anos, entendeu? Já fiz o que tinha que fazer, né? Agora eu já estou na prorrogação, né? Estou achando tudo ótimo, estou contente com o que estou fazendo, não preciso de mais nada. O que eu tenho a receber dessa gente, né? Os caras, você tem que ser ministro da educação, tu tá doido, moleque, né? Agora uma encrenca para mim, né? Eu tenho que fazer exatamente o que eu estou fazendo, que é o que eu sei fazer. Eu tenho competência para ser ministro da Educação? Não. Tenho competência para ser ministro da Cultura? Não. Eu não sei sequer o regulamento desses ministérios. Eu não sei a estrutura funcional deles. Eu vou chegar lá dentro e vou ser feito idiota, né? Agora, o que eu estou fazendo, eu sei fazer. Aqui, quem é que pergunta aqui? Samuel Montrezol. Li o seu livro Imbecil Coletivo 2 e acho que está muito bem descrita essa tática de difamação em massa da esquerda. O senhor também acha que foi o caso daqueles garotos perseguidos na época da PUC, que é a forma padrão do que a esquerda faz? Não, aquilo lá foi um negócio muito mais simples. Porque, de fato, os meninos cometeram o mesmo erro da Janaína Pascoal, da Escola Sem Partido, etc, etc. Quer dizer, entraram na briga sem... O mesmo erro do Joseph McCarthy, entrar na briga sem medir o tamanho do adversário. E você não pode combater essas coisas com jornalzinho, com blog, com programa de rádio, né? Não pode, meu filho. Você tem que fazer livros, e livros muito sólidos, livros muito melhores do que eles fazem, mas muito melhores. Eu só tenho feito livros, mas assim, é tudo superficial, né? São livros de polêmica jornalística apenas, não tem um fundo. Então, você tem que superá-los intelectualmente, primeiro. Daí você os humilha, né? Agora, se você vai só contestar, eu digo, eu não me lembro de ter contestado ninguém. Eu cortei umas cabeças, isso que eu fiz. Quer dizer, expulsei os caras. Eu falei, sai pra lá, você não sabe nada, cala a boca, burro. É o que tem de fazer, né? Por quê? Esse pessoal entra na discussão não é para vencer os seus argumentos, é para queimar a sua reputação. E eles farão tudo para queimar a sua reputação e usarão um golpe baixo. Eu digo, olha, eu não vou usar golpe baixo nenhum, e a sua reputação é que vai sair danada. Você vai ver o que é bom para tosse. Você tem que entrar na briga em condições de superioridade, nunca de inferioridade, nunca na sua vida. Se você se está abalado, está com medo, está ofendido, então não entre na briga, meu filho. Você tem que entrar com a consciência tranquila de que você é um profissional e sabe o que está fazendo. Você veja o caso do Escola Sem Partido. O Miguel Najib é uma excelente pessoa, é um patriota, é um homem honesto, é um homem culto, né? Tem a cultura geral suficiente e a cultura jurídica notável. O que faltou? A cultura específica da guerra cultural. Ele não é um profissional da área, né? Na verdade, no Brasil só tem um profissional dessa área, CMOA, né? Eu estudei a vida inteira para isso. E o pessoal da esquerda, alguns estudaram também. Alguns têm até mais capacidade do que eu. Você vê, o Zé Dirceu, ele foi capaz de criar um serviço de inteligência. Eu não sou. Não posso fazer isso.
Nesse ponto ele tem mais capacidade que eu, então eu não posso concorrer com ele nisso aí. Agora, guerra cultural, meu filho, nem pense em entrar porque você vai se ferrar. A questão da hegemonia é indispensável. Peraí. A prática da hegemonia é indispensável numa guerra cultural, não é? É essencialmente uma luta pela hegemonia. Então a hegemonia se divide em dois andares. Você tem hegemonia cultural, que é o controle sobre os órgãos, os meios, os canais físicos, por assim dizer, de difusão. Mídia, escolas, movimento editorial, canal de televisão, etc. E existe a hegemonia intelectual, que é você ter um corpo de ideias que é mais abrangente que o do adversário e que todas as ideias dele cabem ali dentro de alguma maneira. Então, como eu estudei bastante marxismo, bastante mesmo, e estudei a bibliografia nacional sobre isso, eu li muito Leandro Ponder, li muito Emir Sado, li muito Marlene Chauí. O livro da Marlene Chauí, acredito que só eu li no universo inteiro. É o livro dela sobre Spinoza, que eu li ainda em provas, que me deu o Zé Mário Pereira me deu as provas do livro, eu li inteirinho aquilo lá, né? Em busca da santidade, evidentemente, né? A enervura do real. Então, chegou um ponto em que eu dominava o horizonte de consciência deles. E o meu ia infinitamente mais, porque eu tinha estudado muitas coisas que eles nem sabiam que existia. Então, a partir daí ficou fácil. Você tem que cercar o adversário, tá entendendo? Ou seja, você tem que ter um horizonte de consciência muito mais amplo que o deles. Não adianta você ser contra. Esse é o problema. Tá entendendo? É o negócio do Guénon. Decifra-me ou devoro-te. Não adianta você espernear, você vai ser devorado do mesmo jeito. Não adianta xingar, você vai ser devorado do mesmo jeito. Agora tem que decifrar, falar, você é isto aqui. Você veja, no caso do Guénon, o pessoal gastou o fosfato imenso para interpretar o cara. Nunca conseguiam. Por quê? Porque queriam inseri-lo dentro da história das ideias no Ocidente. Então eu chegava até a conclusão, Guénon é fascista. Eu digo, vocês são absolutamente loucos. A chave da obra inteira do cara é a islamização do Ocidente. Isso é tudo. E tem gente que fica bravo quando ouve isso. Então, acabei de ler o livro do David Bisson, René Guénon na Politique de l'Esprit, a política do espírito. E ele vai fazendo um esforço medonho para enquadrar o cara. Eu digo, mas escuta, você não pode enquadrar dentro de um contexto cultural uma coisa que vem de fora. Um corpo estranho não pode ser explicado pela fisiologia. Eu meto uma bala na barriga do sujeito e o cara quer explicar a bala pela fisiologia. Eu falo, não dá, é um corpo estranho. O Guénon é um corpo estranho. Foi injetado lá, ele diz isto. Eu fui mandado por autoridades espirituais orientais para fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Agora, traduzido nas categorias do Ocidente, o que você consegue é fazer uma baita confusão. O René Guénon sempre teve o maior desprezo por fascista, nazista, etc. Por isso, para ele era tudo lixo. O plano dele era muito mais abrangente do que 1000 Mussolinis conseguiriam pensar. O cara está disputando na esfera de guerra de civilizações, não é guerra assim, sei lá, da Itália com a Etiópia. Não é isto. Não é da Alemanha com a Tchecoslováquia. Não é isso. Ele está pensando em uma coisa infinitamente maior. E ele não está disputando poder político, está disputando a autoridade espiritual. Ele está disputando, por assim dizer, com o Papa. Não é com Mussolini, não é com Roosevelt. Ele também diz isso. Então é só você ler a coisa, vamos dizer, análise da linguagem é uma coisa fundamental. Só que não é do jeito que a escola analítica faz. Isso é algo mais. Que eles não têm, porque a ideia deles é sempre a análise da linguagem como uma técnica reprodutível. Eu digo, não é possível isto. Você tem que ter um senso literário enormemente desenvolvido. Você tem que ser um escritor, você tem que ser um artista para entender essa coisa, senão você não vai entender jamais. Então você precisa de técnicas lógicas, mas elas não bastam. Você precisa de técnica lógica, técnica dialética, técnica retórica, técnica poética. Só aí que você consegue.
Por isso é que as análises de linguística do Karl Kraus valem muito mais do que tudo que a escola analítica produziu. Porque ele era um poeta, ele era um escritor de verdade. Bom, vamos lá. Rafael Badotti. Acabei de me formar em administração de empresas pelo grupo Cronton, o maior do país. Nesse último semestre, uma das matérias apresentadas era Ética, Política e Sociedade, da qual aprendi o seguinte: 1. A direita tem por objetivo a ditadura. 2. A Marlene Chauí é mais importante que Platão, Aristóteles e outros, já que 90% do conteúdo era sobre o pensamento da digníssima. É isso que acontece. Eles não precisam dizer uma palavra a favor da Marilena Chauí. É só dar os livros dela e não dar os outros. Fazer de conta que os outros não existem. Ou então, só apresentar os outros pelos olhos desta. Pronto, é simples. Então, por que em vez de escola sem partido não lançar o movimento escola sem censura? Quando o problema básico é censura. Não é tanto a propaganda. E quando é propaganda, não é doutrinação. É indução de comportamento. Pela milésima vez, leia o livro do Pascal Bernardin. Você vê que nada dessas técnicas pedagógicas passa pelas crenças do sujeito. Nada. Outra coisa, tinha que começar por estudos científicos e começar pelo domínio da universidade. Por quê? É da universidade que saem os caras que vão moldar a educação secundária e primária. Não adianta você falar, na escolinha da minha filha disseram que... Estou ensinando não sei quem na escolinha da minha filha. Não é assim. Você tem que começar pela universidade. E na universidade, a demonstração do controle hegemônico, da censura, é a coisa mais fácil do mundo. Ninguém poderia discutir. Se lançar um movimento escola sem censura, quero ver os caras provar que eles não estão fazendo censura, quando o próprio dicionário crítico do pensamento da direita já prova que estão. Eles estão escondendo coisas. Não é que eles estão metendo ideias na sua cabeça. Valdir Filho. Meu professor nos aprende filosofia a partir de Horkheimer, Adorno, Foucault e Derrida. Bom, isso é norma geral no Brasil. É só o que eles fazem. O resto não interessa. Então, você faz o seguinte, no livro Thinkers of the New Left, o Roger Scruton consagrou um capitulinho a cada um destes. 10 páginas. Em 10 páginas acaba com a obra dos caras. Você conhece alguma universidade onde o livro do Scruton seja estudado? Eu não estou falando milhares de livros que estão faltantes. Eu sempre disse, o Brasil tem um déficit, o mercado editorial brasileiro tem um déficit de 10 mil livros antimarxistas. 10 mil. E esquece os 9.999, vou pegar um. Mostre uma escola que ensine isto. A exclusão é 100%, é censura total. Então, na escola sem partido, se exigir uma escola sem partido, fica até difícil. Você toma o partido que você quiser, mas não censure o outro. É só isto. Deixa o outro falar. É só isto, no fundo, que a escola sem partido está exigindo. Só que está formulada de uma maneira ingênua, dando, portanto, a cara a tapa. Se você lançasse escola sem censura, você já colocou os outros na defensiva. Caio Mesquita. Eu e outros colegas do COF estamos indo às aulas do Donato. O que o senhor pode nos dizer dele? O Donato é um santo. O que você quer que eu diga de um santo? Não tenho nada para dizer dele. Vai lá, beija a mão dele. Pô. Pede para ele rezar para você. Pedro pergunta... Com relação à escola sem partido, não seria isso, a doutrinação, um ajustamento? Sim, é precisamente disso que se trata. Eles estão fazendo um ajustamento de comportamento. Não é uma doutrinação. Érico, não sei qual Érico, pergunta. Tendo em vista a quebra da tradição literária de quase 60 anos, quem planeja escrever deve usar a linguagem atual e a da tradição já esquecida.
você deve pegar elementos da linguagem atual que sejam adaptáveis à tradição. Ou seja, a linguagem atual dá a matéria e a tradição deve dar a forma. É exatamente o que eu faço. Quer dizer, eu uso todas as expressões comuns, chavões, etc., colocando dentro de uma forma tradicional. A forma predomina. Isso aqui é coisa básica. Né? A forma, a estrutura, predomina sobre quaisquer materiais. E o que o pessoal conseguiu fazer nas universidades é a forma do pensamento marxista, não o seu conteúdo doutrinal. É que predomina, meu Deus do céu. Né? Em suma, é preciso formar pessoas qualificadas para isso. Guerra cultural é coisa para intelectuais altamente preparados. Não é para pessoas que estão chocadas porque o sujeito diz que Che Guevara é bonzinho. Né? Dizer que Che Guevara é bonzinho, você quer saber? Não faz mal nenhum. Né? O que faz mal é o sujeito dizer às vezes até o contrário, mas com a estrutura que convém ao poder da esquerda. Suponho que foi isso que a teologia da libertação fez. Exatamente, exatamente. A teologia da libertação usa materiais extraídos da Bíblia, dos dogmas da igreja, dos escritos dos santos, etc., para colocar numa outra forma, numa outra estrutura. De maneira que não se trata de você contestar esta tese deles ou aquela tese. Você tem que analisar a estrutura como um todo e desmantelar. Só isso funciona. Sobretudo em detalhes de estilo. Eu nunca pude fazer. Veja, são tantos temas que têm que ser trabalhados que evidentemente eu não aguento fazer tudo sozinho. Então eu já dei várias dicas de como se faz. Fiz uma análise do estilo do Leonardo Boff, do estilo do Frei Beto, porque a hora que você pegou a chave estilística, você pegou a chave da estrutura, meu Deus do céu. E daí você vê o que é um pensamento falso, maligno, psicopático. Né? Então, eu dou as dicas, mas as pessoas têm que seguir a pista. Estudar aquilo anos a fio. E daí atacar. Não num blog. Num livro. E livros muito sólidos. Livros de estrutura científica. Não são livros de polêmica jornalística, não. Vamos ver, para lá. Letícia Balsamão Amorim. Parabéns pela aula, professor. Como sempre, didática e brilhante. Obrigado. Há mais de 10 anos, passei num concurso para dar aula na Universidade Federal de Minas Gerais, de introdução ao estudo do direito e sociologia. Pela minha prova escrita, viram que, apesar de ter passado em primeiro lugar, eu tinha ideias mais abrangentes. E então recebi uma advertência para não propagar minhas ideias. Isto se faz em todas as universidades brasileiras. Não é doutrinação, é censura, é controle hegemônico, controle ditatorial. Claro que não dei ouvidos, mas não consegui ficar naquela instituição mais que um ano. Precisava sair e ter munições suficientes para quebrar a hegemonia. Acho que agora estou preparado para voltar. Isto, como diria Lenin, um passo para trás para dar dois para frente. Isto pode levar muito tempo. Se você dedicar 10 anos da sua vida a um tema destes, para fazer um belo trabalho científico, que prove o que está dizendo, pode ter certeza, você espalha o pânico, o terror, né, no meio adversário. E dessas pessoas do meio adversário, muitas vão passar para o seu lado, porque tem um fundo de honestidade ali. De você leia, né, o que eu fiz ali, por exemplo, no Imbecil Coletivo. O Imbecil Coletivo é uma fenomenologia, né, da mentira socialista hegemônica, pegando caso por caso. A finalidade não é nem de combate, a finalidade é descritiva. Né? Só que às vezes a coisa é tão cômica que a descrição fica cômica. Aquele negócio que eu fiz nas ideias vegetais. A ideia do sujeito é de rolar de rir. Então é só eu explicar expor o que ele está dizendo e dar um efeito cômico desgraçado. Sou eu que estou gozando da cara dele e falo, não, ele é uma gozação viva, uma gozação encarnada. É? Então, eu segui muito a técnica do Karl Kraus. Não se pode fazer a sátira de uma coisa que em si mesma já é satírica. Né?
Francisco Augusto, eu gostaria de destacar aqui um artigo publicado no El País Brasil, versão em português do jornal espanhol El País, em que o autor, no auge da invencionista criminosa, critica o projeto Escola Sem Partido com base em uma suposta defesa da leitura sociológica da literatura. Nas palavras dele, aspas, para os defensores da ideia de uma escola sem partido, que ameaça a educação nacional, Dom Casmurro, obra-prima de Machado de Assis, continuaria a ser um romance de adultério. Eu digo, olha, eu li todos os materiais da Escola Sem Partido, eu não vi uma coisa a respeito de moral sexual, nada. Né? Agora, então, o cara está atribuindo. Não, esses caras eles vão querer censurar o Machado de Assis. Na verdade, só quem quis censurar o Machado de Assis foi a esquerda. Censurar o Machado de Assis, Monteiro Lobato, etc, etc, por ser, como é que se diz, preconceituoso. Né? Então, assim, xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Então, isso não é debate ideológico, isso é crime. E tem que ser respondido com processo judicial. Então, você falsificou as minhas ideias para me incriminar, para me atribuir crimes que eu não cometi. Paulo Ventura. Não seria o caso de primeiro buscar espaço de discussão e ideias em torno da Escola Sem Partido e principalmente nas comunidades de base, redes sociais? Sim, mas isso não é a primeira, isso também não é a primeira coisa. A primeira coisa, quer dizer, é uma barreira de livros, estudos científicos que deem base para a sua argumentação. Sem isto, você entra em campo desprevenido e pelado. Né? Você tem que ter uma armadura de conhecimento em torno, de conhecimento sólido. Senão, não vale a pena entrar. Né? Wellington Camargo dos Santos. Se a própria linguagem dos professores já está degenerada e viciada, como o senhor afirma, mesmo que a lei da escola sem partido passe, seja aprovada e o cartaz seja fixado nas salas de aula, creio que os alunos continuarão falando e pensando como esquerdistas. É coisa óbvia. É? Ou seja, de cara, não se pode combater uma hegemonia cultural com leis. Tem hegemonia cultural se combate na esfera cultural. No fim, pode virar uma lei, claro, para consolidar a coisa. Então, a lei é o acabamento que se dá. Você veja, por exemplo, você pega essas leis sobre homofobia, essa coisa toda. Isso começou a ser discutido 60 anos atrás, 70 anos atrás, em pequenas esferas intelectuais. E foram produzindo livros, e mais livros, e mais livros, e mais livros. Tudo com aparência científica. Alguém desmantelou essa coisa até hoje? Não. Alguém desmantelou a Judith Butler, por exemplo? Não, ninguém. Então, aqui ainda fazem isso. Né? Então, você tem que vencer, repetido, tem que vencer na esfera cultural primeiro, na esfera política, jurídica depois. Eduardo Lattes. Viu o pessoal aqui falando sobre Porto Alegre. Sou paulistano morando na capital dos gaúchos e posso dizer com 100% de certeza que essa cidade é Stalingrado brasileira. E é mesmo. Alguém embaixo me pergunta por quê. Por que Porto Alegre é assim? Por que o Rio Grande é assim? O Rio Grande é a terra do getulismo. É? E toda a esquerda brasileira é herdeira do Getúlio. Então aqui tem raízes profundas ali. Eles não vão se livrar disso facilmente. Bom, eu acho que por hoje é só, gente. Alguém perguntou, Eduardo Lattes, o próprio Eduardo Lattes perguntou, o que faz o Rio Grande do Sul mais comunista dos nossos estados? É por causa disso. A esquerda brasileira foi criada pelo Getúlio Vargas. Né? Claro que não foi a única coisa que ele criou, ele fez muita coisa boa também. Mas criou uma peste. Né? O que não quer dizer que tudo no trabalhinho getulista fosse negativo. Não, não era, não. Se você lê hoje os livros do Alberto Guerreiro Ramos, que era o teórico do PTB, ele tem muitas ideias boas ali. Esse era um intelectual de verdade. Você vê que até na esquerda tem intelectuais de verdade antigamente. Pô, não esses que eles badalam, tipo Florestan Fernandes e Caio Prado Júnior, esses coitadinhos, saguis. Né? Mas o Guerreiro Ramos era um homem sério. Né? Bom, eu acho que por hoje é só. Tem algum aviso? Ah, sim. Que dia que é aquele negócio? De 5 a 7 de agosto vai haver o encontro dos alunos do Olavo de Carvalho na Europa. São alunos que moram na Europa. Vai ser realizado na cidade de Lyon, França,
né? E transmitido pela internet. Tá certo? Então fiquem atentos a isso. Quem quiser informação, procure no Facebook do Philippe Lesage. É Lesage com S só. Tá bom? Então até a semana que vem. Muito obrigado.